Olá, crianças, a paz do Senhor. Vamos começar mais uma escola bíblica dominical e hoje com a revista nova. Hoje estamos começando o terceiro trimestre de 2020 e a nossa revista desse trimestre fala sobre os profetas de Deus. Amém? Nós vamos estudar ao longo desses 3 meses alguns dos profetas que nós encontramos lá na Bíblia. Amém? E o primeiro que nós vamos conhecer, eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre ele. O nome dele é Elias. Elias foi um profeta do Senhor, muito usado por Deus, fez grandes maravilhas, direcionado pelo Espírito Santo. Amém? Elias vivia lá em Israel, o povo de Deus. E vários reis passaram por Israel, até que um dia chegou a vez de governar um rei chamado Acabe. Ele e sua esposa Jezabel levaram o povo a buscar outros deuses, a adorar outros deuses. Eles não reconheciam que o Senhor era o único Deus e verdadeiro. Jezabel era uma mulher muito ruim, muito malvada. E ela também incentivou, induziu Acabe, o rei, a deixar o nosso Deus. Fez com que ele esquecesse e adorasse somente os deuses falsos que ela acreditava. E aí o povo começou a sofrer muito pelo erro do rei e da sua esposa. E o Senhor chamou Elias para falar com Acabe. Os profetas eram pessoas que ouviam a voz de Deus e falavam, davam um recado de Deus para os homens, quando os homens não podiam escutar a voz do Senhor. E assim o Senhor fez, chamou Elias e mandou que Elias fosse falar com o rei Acabe. Fosse falar para ele que não haveria mais chuva por conta do pecado de Acabe. Por conta da idolatria dele a deuses falsos, não iria mais chover. E Elias falou para ele que enquanto ele não desse outra palavra, não cairia mais um pinguinho de água. E se passaram 3 anos e 6 meses sem que caísse uma gotinha de chuva na terra. Isso tudo aconteceu, mas durante esse período, Deus guardou a vida de Elias. Enquanto estava na seca, não tinha mais como criar os animais, não tinha como fazer plantações. As pessoas estavam passando muitas necessidades. O Senhor guardou Elias em todo o tempo. Mas chegou um momento que Elias foi se mostrar ao rei. Depois que passou esse tempo todo, ele foi lá, falou com o rei, disse que o rei tinha que chamar, convocar todo o povo, convocar os profetas de Baal. Ah, sim, Baal era o deus da Jezabel, da esposa do rei. E ele tinha os seus profetas também. Mandou convocar os profetas de Baal, mandou convocar o povo e mandou convocar os profetas dos outros deuses. E assim o rei fez. Chamou todo mundo e no dia seguinte, Elias desafiou todos os profetas de Baal. Sabe qual foi o desafio? Ele mandou que eles pegassem 2 bezerros, 2 animaizinhos que eles costumavam fazer sacrifícios, mandou pegar e falou para eles: olha, nós vamos sacrificar hoje. O Deus que responder com o fogo do céu, esse sim é o Deus verdadeiro. E aí os profetas de Baal foram na frente, foram os primeiros. Eles colocaram lá um altar com pedras, colocaram a lenha e aí colocaram o animalzinho deles partido lá em cima. E começaram a clamar pelo Deus Baal. E começaram a gritar, a orar, a pedir. E se cortavam os seus corpos. Eles começaram a fazer coisas terríveis para que Baal ouvisse e mandasse fogo do céu. Mas nada aconteceu. E aí já estava dando meio-dia, já tinha passado a manhã todinha e nada de acontecer. E Elias começou a zombar deles. Elias começou a falar: grite mais alto, eles devem estar viajando.
grite mais alto, o Deus de vocês deve estar ocupado, não consegue ouvir vocês. Comecem a falar mais alto, falem mais alto, ele pode estar dormindo, pode estar conversando com alguém. Grite mais alto, grite mais alto. E ele começou a zombar e rir dos profetas de Baal. Sabe quantos profetas eram? 450 profetas de Baal clamando e nada aconteceu. Até que eles desistiram e aí chegou a vez de Elias. Elias mandou desfazer aquele altar sujo, bagunçado que tinha lá, mandou limpar, arrumou, mandou que trouxessem 12 pedras. Sim, cada pedra representava uma tribo de Israel. Mandou que pegassem a lenha, mandou cortar o animal para o sacrifício e pegou 4 jarras, 4 cântaros grandões, aqueles vasos de barro, mandou pegar 4. E lembra que não estava chovendo? Então não tinha água, os rios estavam quase secos. Mas mesmo assim ele falou, encham esses cântaros e joguem a água em cima do altar. Preparou tudo, colocou a pedra, a lenha, colocou o animal em cima. E aí ele mandou que aqueles 4 cântaros fossem cheios 3 vezes. E eles foram, encheram e jogaram em cima do altar. Foram, encheram e jogaram em cima do altar de novo. Foram, encheram e jogaram em cima mais uma vez. E aí aquele altar ficou encharcado. E também Elias tinha mandado fazer uma valinha em volta do altar para que a água ficasse ali, em volta, desse a volta no altar, ficasse tudo muito molhado. E assim todo mundo fez. E naquele momento, Elias fez uma oração. Vamos ler a oração de Elias? A oração de Elias se encontra no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, no versículo 36 e 37, que diz assim: Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, olha como foi a oração, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Amém? E com essa oração, ele não precisou ficar gritando o dia inteiro e fazendo um monte de coisa, não. Ele apenas orou. E quando ele orou, sabem o que aconteceu, crianças? Deus mandou fogo do céu e queimou toda a oferta que ele tinha colocado ali, queimou a lenha, queimou as pedras, a água que estava em volta do altar secou, não sobrou uma gota. E ali todos ficaram conhecendo e tendo a certeza de quem era o verdadeiro Deus. Olha só como Deus honrou Elias, aquilo que Elias falou, direcionado pelo Senhor, por Deus, aquilo aconteceu. E todos ficaram espantados e se curvaram diante ao Senhor, porque eles reconheceram que Baal, não era Deus de nada, não era um Deus verdadeiro, era um Deus falso, era invenção da cabeça deles, e que somente o Senhor era Deus. Amém? E ali ficou confirmada o poder do Senhor, a grandeza dele e a verdade que somente ele é Deus. E aí, depois de tudo isso, Elias, direcionado pelo Senhor, já sabia que aquele era o momento em que a chuva poderia voltar, porque as pessoas já tinham reconhecido o poder de Deus e eles já tinham se curvado ao Senhor, era momento de chover novamente. E aí Elias falou com Acabe, e ele disse que, olha, Acabe, agora vai chover, depois de 3 anos e 6 meses. Ele estava lá aguardando, depois de tudo isso, mandou prender e matou os profetas de Baal. Aí ele chamou o rapaz dele, olha, vai lá no monte, lá em cima do monte, vai olhar, ver se tem algum sinal de chuva. Ele foi, o rapaz voltou e não tinha nada.
Quando ele foi a 7ª vez, ele falou: olha, Elias, profeta, meu senhor, tem uma nuvenzinha pequenininha lá longe. Aí Elias falou: ah, então agora sim, pode mandar avisar que a chuva está chegando. A chuva chegou. E quando eles foram avisar, de repente o céu começou a ficar escuro. Sabe quando enche de nuvem que vai chover? Assim ficou o céu. Depois de tanto tempo sem chover, Deus abençoou o povo e de novo eles puderam ter chuva. Muita chuva de novo. E assim todos reconheceram que só o Senhor era Deus. Amém? Que nós venhamos aprender hoje com a lição de Elias a importância da oração, a importância de confiar em Deus e a importância de intimidade. Viu como Elias estava, assim com Deus? Ele sabia aquilo que Deus queria fazer e Deus contava para ele os seus planos, que assim nós podemos ser também, buscarmos ser igual a Elias, que era conhecido do Senhor, conhecia Deus e Deus revelava os segredos dele para ele e aquilo que ele pedia, o Senhor atendia. Amém? Um grande abraço e até a próxima aula.